Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 15, do verso 33 a 41. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-o na ponta de um carniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais quando Jesus estava na Galileia, o acompanharam e serviram, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Convido você a pedir que Deus fale ao seu coração neste momento. Ore a Deus pedindo que o Espírito Santo possa agir na sua vida para você entender a palavra de Deus. Pai querido, a Tua palavra é tão preciosa, a Tua palavra é tão rica, Tua palavra é extraordinária, Deus. Tua palavra é uma espada afiada, conforme ela mesmo diz. A Tua palavra é aquilo que nos alimenta mais do que o pão, ó Deus. Por isso nós queremos nessa noite entendermos, ó Deus, as Tuas verdades para a nossa vida. Ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que a voz de Deus seja ouvida e nós possamos ser edificados, exortados e consolados. Essa oração que nós fazemos, no nome deste que esteve pregado na cruz do Calvário, mas que hoje está vivo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos naquilo que é chamado de Páscoa, no domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero convidá-lo a voltar um pouco na história, não para o domingo do dia da ressurreição, mas para a sexta-feira, para o dia da crucificação. O texto narrado por Marcos traz para nós esta cena, uma das cenas mais misteriosas, uma das cenas mais impactantes, a cena que muda a história da humanidade, a cena de Jesus sendo humilhado na cruz e sendo levado até o último momento, a morte. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos ver sobre o abandono do Filho de Deus. É estranho, né, esse tema, o abandono do Filho de Deus. Porque nós sabemos que Deus não abandona os seus filhos. Nós pregamos isso, nós cremos nisso. Mas aqui você tem o abandono de um Filho de Deus. E não apenas de um Filho de Deus como qualquer outro que crê em Deus. Não, deixe que é o Filho de Deus, o amado de Deus. E o abandono dele está na própria expressão que ele usa no verso 34, quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Então eu quero olhar com você sobre o abandono do Filho de Deus. Há um livro escrito por um pastor já falecido, chamado Arthur W. Pink, e ele escreveu um livro chamado 7 Brados do Salvador sobre a cruz. É um livro muito interessante, eu quero encorajá-lo a ler, se você tiver oportunidade. O que
Arthur Darby Pink faz neste livro? Ele expõe as 7 palavras que Jesus falou no momento da sua crucificação. Quando você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que Jesus, quando estava naquele espetáculo da crucificação, ele vai expressar, dizer 7 expressões marcantes. E Arthur W. Pink faz vários insights muito interessantes nestas palavras, de tal forma que nesta noite eu estou utilizando muito deste material do Arthur W. Pink, o livro 7 Brados do Salvador sobre a cruz. E eu quero então olhar com você sobre o abandono do Filho de Deus. E eu quero ver algumas lições deste abandono do Filho de Deus. E a primeira lição é que o abandono do Filho de Deus é um fato misterioso e mal compreendido. Nós não estamos aqui falando de um assunto simples, de um assunto fácil, de um assunto em que a nossa mente racional é capaz de apreender totalmente. Não, queridos, nós estamos falando de um assunto extremamente misterioso. Porque aqui você vê Jesus dizendo que está abandonado pelo Pai. Mas em última expressão, o que você está vendo é Deus Filho dizendo que está abandonado pelo Deus Pai. Queridos, este abandono do Filho de Deus é extremamente misterioso por causa de alguns aspectos. Aqui nós encontramos um inocente sendo condenado de forma terrível. É um inocente que está sendo pregado na cruz, e a cruz é o símbolo do espetáculo, a cruz é o símbolo de horror, a cruz era o símbolo do maior criminoso. Era lá a cruz que o maior criminoso era condenado. E você está vendo um inocente na cruz. Mas essa expressão também do abandono do Filho de Deus é misteriosa. Porque nós encontramos o Filho de Deus sendo morto. O Deus que é a vida está sendo morto. Aquele que deu a vida ao homem está sendo morto pelo homem. Queridos, é misterioso porque nós encontramos o Todo-Poderoso sendo espancado. Quem está humilhado nessa cruz não é alguém fraco, não é alguém frágil, não é alguém incapaz. Mas quem está sendo humilhado, sendo crucificado e será morto, é alguém que tem todo o poder. Basta uma palavra dele e as coisas acontecem. Alguém que tinha acalmado uma tempestade, alguém que tinha andado sobre as águas, alguém que tinha multiplicado pães, alguém que tinha curado coxo, curado cego, curado leprosos, alguém que tinha ressuscitado pessoas que tinham morrido. E agora ele está na cruz do Calvário, sendo espancado por homens frágeis, fracos. É misterioso isso. É misterioso porque nós encontramos o Filho amado vivendo o abandono. Essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Brota da boca de um filho para um pai, de um filho amado para um pai amado, de um filho que tinha ouvido da boca do próprio Deus na ocasião do seu batismo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E palavra desamparado é uma palavra muito forte na nossa língua. É uma palavra muito triste na língua portuguesa. Você já parou para pensar quão triste é você ver uma esposa desamparada do seu marido, uns filhos desamparados dos seus pais, ou pais na velhice desamparados do filho? De tal forma que quando nós vemos cenas assim, isso fica na nossa mente. O desamparo é algo triste. E agora você está vendo o Filho de Deus dizendo: por que é que você me desamparou? Ou por que me desamparaste? Irmãos, isso está sendo dito a Deus. E Deus é conhecido na história por não desamparar o seu povo.
É assim que o Salmo diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de aflição. Israel, o povo da aliança no Antigo Testamento, quando esteve acuado pelas tropas do Egito e diante do mar, quando tudo parecia perdido, Deus não desamparou Israel, e o mar se abriu, Israel passou e se livrou. Quando 3 homens foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no livro de Daniel, numa fornalha acesa, terrível, Deus não desamparou, e Deus entra naquela fornalha e tira aqueles homens. Todavia, nesta sexta-feira da paixão, nesse dia da crucificação, brotou uma súplica, uma declaração, dizendo: por que é que me desamparaste? E Deus Pai não apareceu. Não apareceu como auxílio. É de fato misterioso isso. Isso é tão misterioso que as pessoas tentam dar interpretações errôneas para o fato. Olha que já naquela ocasião, quando o fato se deu, algumas pessoas tentaram explicar o que estava se passando aí e erraram. Olha lá o versículo de número 35. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. Eles acharam que a declaração Eloi, Eloi, lama sabachthani era um clamor a Elias, era um pedido para que Elias viesse tirá-lo daquela situação. Que noção errada! Aonde você já viu Deus orar para homens? É o contrário. Este que está clamando é o Filho de Deus, este que está clamando é o próprio Deus. Ele não está declarando isso como um pedido a Elias, dizendo que Elias venha socorrer. Mas as pessoas ao redor entenderam isso, acharam isso. Alguns vão lá, inclusive, pegar alguma coisa para que Jesus pudesse beber, e pega vinagre e diz: vamos dar um vinagre aqui para ele. Vamos aguardar. Vamos ver se Elias vem visitá-lo, se Elias vem socorrer. Irmãos, o abandono do Filho de Deus é um fato misterioso e muitas vezes mal compreendido. Na história teve um grupo chamado de adocionistas. Eles criaram uma heresia muito grande. A heresia de que Jesus era um homem e que ele apenas se tornou divino na ocasião do batismo. Quando ele ouviu a voz do Pai: este é o meu Filho amado. Então ele foi meio que adotado por Deus. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele não era mais Deus, porque Deus já tinha se retirado dele. Aí é essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma heresia terrível. Jesus sempre foi Deus. Aliás, Deus se fez homem. Este é o nascimento de Jesus. E esta não é apenas a morte de um homem, esta é a morte do Filho de Deus. Nós estamos olhando sobre o abandono do Filho de Deus. Sabe que eu e você que somos filhos de Deus, não como Jesus era o unigênito, da mesma natureza, da mesma substância, porque Jesus era Deus e é Deus. Nós que somos filhos adotados por Deus, muitas vezes nós temos coisas misteriosas na nossa jornada, misteriosas na nossa vida. E às vezes nós fazemos como esses fizeram, interpretam errado o fato. Que eu e você possamos entender que por mais misterioso que sejam as coisas, nós devemos reafirmar os valores absolutos da palavra de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição. Essa primeira lição é que este é um fato misterioso e mal compreendido por muitos. A segunda lição é que o abandono do Filho de Deus mostra a gravidade do pecado e o seu salário.
ou mostra para nós a feiura do pecado e o seu salário. Irmãos, é misterioso esse fato, mas é muita coisa revelada sobre este fato. Há muita coisa para nós aprendermos. Quando Jesus fala aquelas palavras, não fala da boca de um cara fraco, não. Ele tem o controle de toda a história. E ele fala muito mais para nos ensinar. E ele nos ensina aqui a gravidade do pecado e o seu salário. A crucificação de Jesus, o espetáculo todo da crucificação, é o maior crime que a humanidade já cometeu. A humanidade já cometeu crimes terríveis. Nós já ouvimos e já lemos na história coisas feias, como as cruzadas, como o holocausto, como guerras. Quantas coisas terríveis o ser humano já foi capaz de fazer. Mas a coisa mais terrível que a humanidade foi capaz de fazer foi crucificar o Salvador. A depravação do coração humano é aqui mostrado para nós com a lente mais clara possível. É descortinado para nós o quão terrível é o coração do homem. Irmãos, a humanidade aqui presente lá em Jerusalém, foi a humanidade que odiou Deus. Foi a humanidade que foi ingrata àquilo que Jesus tinha feito. Foi a humanidade que recusou o amor de Jesus. Foi a humanidade que amou mais as trevas do que a luz. Foi a humanidade que manifestou a gravidade e o terrível do pecado, no fato de quando foi apresentado a ela a opção de escolher, Pilatos diz: quem é que vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Barrabás era um dos piores ladrões. E a humanidade pediu que soltasse Barrabás e não o Cristo. Percebe que essa cena da crucificação é para mostrar para nós quão terrível é o coração da humanidade. Mas a humanidade não é algo fora. A humanidade é composto por pessoas. A humanidade é você. A humanidade sou eu. O nosso coração, depravado pelo pecado, sem a ação da graça de Deus, é capaz de escolher o pior bandido do que o homem mais santo que existiu na história. Mas aqui também mostra para nós a gravidade do pecado por causa dos planos terríveis e diabólicos do diabo, de Satanás. Queridos, a crucificação de Cristo foi coisas do homem, foi movido pelo coração humano, o homem quis isso, o homem desejou aquilo. Mas a crucificação de Jesus também foi projeto de Satanás. Satanás, a Bíblia diz que entrou em Judas e levou Judas a vender Jesus por 30 moedas. Satanás arquitetou a traição no grupo dos apóstolos. Nós vemos aqui o ódio de Satanás para com as coisas de Deus. Você percebe aqui que Satanás achava que na crucificação ele estava derrotando Jesus. E esses eram intentos do coração dele. Mas, queridos, nós vemos aqui na crucificação de Jesus a gravidade do pecado, porque nós vemos como Deus trata o pecado. A morte de Cristo não é apenas ação de homens, não é apenas ação de Satanás, mas a morte de Cristo é ação e propósito de Deus. Por mais misterioso que seja isso, a Bíblia é clara em dizer para nós, desde o início, esse foi o projeto de Deus. Foi o projeto de Deus moer Cristo na cruz do Calvário, para mostrar a gravidade do pecado. Porque quando Jesus estava naquele lugar, queridos, o que Jesus representava
eram os nossos erros, as nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele se fez maldito em nosso lugar. De tal forma que Deus, ao tratar com Jesus, Ele estava tratando com os pecados dos filhos de Deus, que estavam sendo imputados a Cristo. E não há graça, não há benevolência, não há misericórdia, porque o pecado merece morte, e é isso que Jesus vai ter, morte. Não porque Ele fosse pecador, mas porque Ele carregava os nossos pecados, porque Ele substituiu, tomou o nosso lugar. Deus não pode ir ao encontro de Jesus, Deus não pode ir em ajuda a Jesus, porque Jesus era símbolo de maldição naquele momento. A Bíblia descreve que houve trevas desde o meio-dia até as 3 horas, da hora sexta até a hora nona, que é meio-dia até as 3. O sol escureceu. Aquele que deu a luz ao mundo está debaixo de trevas. A Bíblia descreve o pecado como o seu salário, o salário do pecado, como sendo a morte. E é isso mesmo, desde quando Adão pecou, a morte reinou. Adão cometeu o primeiro suicídio espiritualmente falando, porque ele morre espiritualmente, e ele morre fisicamente depois de alguns anos. Logo após Adão você encontra um fratricídio, você encontra um irmão matando o outro. Caim mata Abel, é o salário do pecado. E aí você vê o tempo todo a morte, a morte, a morte. De tal forma que agora a gente chega no ápice desse salário do pecado, você encontra algo que Arthur W. Pink diz um deicídio. Homens crucificando a Deus. Por que isso, irmãos? Porque morte é separação. Separação da alma do corpo. É a morte física. Mas a Bíblia diz de uma segunda morte, da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. É por isso que Jesus aqui disse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque o que Jesus está vivendo é a separação dele de Deus, do Deus Pai. Porque é isso que o pecado faz, o pecado separa o homem de Deus, e Jesus aqui é considerado pecador em nosso lugar. Quando nós olhamos para essa cena, nós devemos lembrar que todo o Antigo Testamento, a morte separou, o pecado separou pessoas de Deus. Adão, que vivia em comunhão perfeita com Deus, Deus ia no jardim, conversava com Adão. De repente, quando Adão peca, ele se esconde de Deus, ele está separado de Deus. Quando Caim peca, a Bíblia diz que Caim quer fugir de diante da face do Senhor. Quando você vê para o tabernáculo que foi construído, Deus mandou fazer o tabernáculo e depois o templo, que era símbolo da presença de Deus, a habitação de Deus com o povo, através da Arca da Aliança. Mas tem um detalhe que a gente esquece nesse símbolo da presença de Deus. É que Deus estava presente no Santo do Santo. E tinha um véu que impedia o acesso das pessoas até onde estava o símbolo da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a humanidade era pecadora, porque Israel estava em pecado. E Deus é santo, perfeitamente santo, não podia ter acesso a Deus. Apenas através de um sumo sacerdote, que entrava uma vez no ano, pensa nisso. Uma vez no ano que ele entrava. Isso depois de fazer um sacrifício. Depois de matar um animal, oferecer o animal para que pudesse entrar, para poder ter acesso a Deus. Por que disso tudo na Escritura? Para dizer claramente, o pecado separa o homem de Deus. O pecado nos coloca numa situação de abandono para com Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é íntegro. A santidade não pode conviver com o pecado. E agora este que é santo por natureza,
este que habitava em luz inacessível, este que viveu na eternidade com Deus, porque era o próprio Deus. Agora ele se fez e tomou sobre si os pecados, e ele não pode mais ter a face benevolente de Deus voltado para ele. O que ele pode ter é a face da ira de Deus para com ele, porque ele é símbolo do pecado nesse momento. E é disso que ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? De meio-dia até as 3h, Jesus sofreu aquilo que as pessoas irão sofrer no inferno, sofreu a ira de Deus sobre ele, para nos resgatar, para que nós não sofrêssemos. Jesus foi o abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Queridos, é terrível pensar neste abandono de Deus. E a Bíblia descreve um grupo que vai passar por este abandono. É daqueles que não creram em Cristo. E sabe como a Bíblia descreve o juízo final? Tessalonicenses diz assim: os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é condenação eterna, é banido da face de Deus, não banido da presença de Deus, porque Deus é onipresente, Deus vai dominar sobre o inferno. Deus é o Senhor, governa sobre tudo, mas a face graciosa de Deus eles não verão mais. Que hoje, irmãos, todas as pessoas ainda desfrutam da misericórdia de Deus. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, Deus faz trazer chuva sobre bons e maus. Mas um dia, o que aqueles que não crerem em Cristo terão é apenas a face da ira de Deus. Essa face que deixou escuro durante 3h. Essa face que fez Jesus gritar, dizendo: por que me desamparaste? É o castigo que cairá sobre o descrente. E não cai sobre a vida do verdadeiro Filho de Deus, porque Deus já caiu sobre o Filho dele. A Bíblia descreve ainda mais o último dia como Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos. O lago de fogo nas Escrituras é chamado de segunda morte. É uma separação do qual Cristo sofreu. Irmãos, eu quero que você entenda, esse fato é misterioso, o abandono do Filho. Mas esse abandono do Filho mostra para nós a gravidade do pecado. Mostra para nós o salário do pecado. Não tinha outro caminho de Deus perdoar os seus filhos, se não fosse cobrando de Jesus Cristo, se não fosse abandonando o Filho na cruz, se não fosse manifestando sobre o Cristo toda a ira. Não tinha outro projeto de redenção. Jesus inclusive chegou a orar quanto a isso, quando ele estava no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não seja feita a tua vontade. Eu espero que você tenha entendido nesse segundo ponto, que esse ato tão misterioso nos ensina que o pecado é algo grave, porque o homem foi capaz de planejar isso, Satanás foi capaz de inculcar isso. E aqui mostra a gravidade, porque Deus trata assim o pecado. Deus planejou assim o pecado, tratar com o pecado. O que aconteceu naquela sexta-feira, da hora sexta até a hora nona, as 3h, foram horas de intenso sofrimento. Jesus estava sofrendo a ira do Pai. Jesus estava tomando o cálice da ira. E nem uma gota daquele cálice ficou sem ser tomada por Jesus. Jesus estava tomando sobre si o sofrimento que nós iríamos ter se Jesus não tivesse tido por nós.
muito maior do que a dor física. E às vezes você assiste filmes ou lê matérias sobre a crucificação, e de fato é agoniante você pensar as dores que uma pessoa tem quando é crucificado. Há uma série de artigos, inclusive escritos por médicos, que mostram isso. Mas irmãos, isso é pequeno perto do sofrimento espiritual que Jesus passou. Percebe que o grito de Jesus maior na cruz é quando ele está recebendo a ira do Pai sobre ele. Quando ele está na cruz, contra os desaforos, as perseguições, os açoites das pessoas, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quanto a uns ladrões que estavam ao redor deles, alguns zombando, ele disse para um deles: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando aquele ladrão se arrependeu. Percebe que Jesus o tempo todo está dando palavras de conforto. Mas agora que ele está debaixo da ira de Deus, debaixo das aflições do juízo de Deus, o que ele diz é: Deus meu, por que me desamparaste? A coisa pior que alguém possa ter, alguém possa sofrer, é a ira de Deus. Primeira lição é um fato misterioso e mal compreendido por muitos. Segundo, o abandono do filho mostra a gravidade do pecado e o seu salário. Terceiro, o abandono do filho mostra o amor da Trindade pelo seu povo. Irmãos, essa cena tão terrível e tão feia é uma manifestação do juízo de Deus, sim é, mas é também a manifestação do amor da Trindade pelo povo. Essa história, esses acontecimentos que se passaram nesse dia não foram obras do acaso. Foi algo planejado na eternidade, antes de criar todas as coisas, naquilo que é chamado do conselho trinitário, quando Pai, Filho e Espírito Santo planejaram a redenção de pecadores, planejaram como resgatar pessoas que eram inimigas deles. Foi movido por amor. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em amor. E o amor não é aquilo que você está acostumado a ver ou a falar. Não é o amor por causa da beleza de alguém, não é o amor por causa do jeito de alguém, não é o amor por causa dos interesses, não. É um amor incondicional. É um amor para aqueles que não mereciam. Era um amor para aqueles que não eram atrativos aos olhos. Era um amor para com aqueles que eram inimigos. A obra da cruz manifesta o amor. E eu quero que você veja o amor do Pai nessa história. Irmãos, o pai que está abandonando o filho não é um pai que não ama o filho. É o pai que sempre teve prazer no filho. Era o filho alvo do amor dele, em quem ele tinha todo o meu prazer, como ele diz. E se você é pai, se você é mãe, você sabe o quão doído é você ver o seu filho sofrer. Quando eu e você precisamos disciplinar os nossos filhos, e quando nós vamos fazer isso não para descarregar raiva, porque há pais que fazem isso, em vez de disciplinar, estão descarregando raivas. Mas quando nós fazemos isso para educar, porque precisa ser feito, porque algo precisa ser corrigido, nós fazemos com o coração partido. Imagine o Deus Pai entregar o filho dele. É isso que é prova de amor. Se você nessa noite conhece a obra da redenção e da salvação, e você olha para a situação ao seu derredor, situação financeira, situação econômica, situação de saúde, e você acha que Deus não te ama, olha para a cruz, olhe para aquilo que o Pai fez, o Pai deu o Filho dele por você. Isso é amor, isso é amor. Mas não amor apenas do Pai, que teve que punir aquele que ele mais amava, para nos fazer filhos dele. Mas aqui também é o amor do Filho. Você acha que Jesus foi obrigado a isso aqui tudo? Você acha que não tinha em Jesus poder para descer da cruz?
Você acha que foi Satanás quem conseguiu levar Cristo à cruz? Você acha que foi os homens com seus projetos iníquos que conseguiram isso? Não, Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Irmãos, Jesus quis fazer isso. Jesus quis passar pela ira do Pai, porque Ele nos amou também. Não foi só o Pai que amou, foi o Filho também. E não foi só o Filho, foi o Pai também. Foi a Trindade. O Espírito Santo esteve envolvido nisso tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo esteve em Cristo, trabalhando em Cristo, conduzindo Cristo. O tempo todo no ministério de Jesus, o Espírito estava lá. O Espírito participou dessa conversa trinitária. O Espírito disse: eu aplico a obra que o Filho fizer no coração das pessoas. Eu entro no coração mais de pedra, de pessoas que são capazes de fazer isso, de matar o próprio Deus. Eu mudo o coração dele. Eu aplico a obra de redenção para ele, neles. Queridos, a crucificação mostra para nós o amor da Trindade. É o amor de Deus que nos constrange. Você tem consciência disso? Você tem consciência do que é ser amado por Deus? Não olhe para você, que você nunca encontrará razão deste amor em você. Olhe para aquilo que Deus fez e se dobre diante dele, agradeça a ele, viva uma vida de gratidão a ele, viva uma vida de louvor a ele, porque o amor de Deus nos constrange. Queridos, tamanho amor de Deus por mim e por você, e eu e você vamos viver neste mundo sem manifestar esse amor para com os outros. Vamos viver neste mundo sem falar deste amor. Vamos viver neste mundo sem manifestar transformação na nossa vida. O abandono do Filho de Deus foi uma manifestação de amor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a quarta e última lição. Então, a primeira lição, nós estamos vendo o tema, o abandono do Filho de Deus. Primeira lição, é um fato misterioso e mal compreendido por muitos. Segunda lição, mostra a gravidade do pecado e o seu salário. Terceira lição, mostra o amor da Trindade pelo seu povo. Isto é uma obra trinitária. Quarta e última lição, trouxe resultados maravilhosos. O abandono do Filho trouxe resultados maravilhosos. O primeiro resultado descrito aqui é a liberdade de acesso a Deus. Olha o versículo de número 38. Verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu que era símbolo da separação do pecador para com Deus. Tem um véu que impedia, é rasgado quando Cristo entrega o seu Espírito na cruz. Rasga-se o símbolo da separação, porque não há mais separação, há um livre acesso. Eu e você oramos porque Cristo esteve na cruz por nós. Eu e você chegamos diante de Deus e saímos perdoados porque Cristo esteve abandonado por Deus na cruz. Os resultados é grandioso, queridos. O resultado é desfrutado por todo um povo há mais de 2000 anos. Igrejas se reúnem e cantam louvores e Deus ouve porque Cristo esteve abandonado pelo Pai. Mensagens são pregadas e pessoas se convertem porque Cristo foi abandonado pelo Pai. Suas orações são ouvidas porque Cristo foi abandonado pelo Pai.
percebe que há resultados maravilhosos. Liberdade de acesso a Deus, conversão dos mais improváveis. Olha o versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui é um pequeno detalhe do que iria acontecer para frente. Conversão das pessoas mais improváveis. Este homem era um gentil, não era um judeu. Ele era um centurião. Este homem era da corte romana, a nação que oprimia sobre os judeus. Este homem esteve vendo todo o espetáculo da crucificação. Este homem em alguns momentos também deve ter zombado de Cristo. É improvável a conversão deste homem. Este homem talvez esteve quando as pessoas dizendo: vamos ver se Elias vem, e Elias não vem. Este homem estava quando as pessoas disseram assim: se és filho de Deus, desça da cruz, e ele não desceu. Mas quando Jesus morre, é o início, o resultado é extraordinário, a conversão do mais improvável começa a acontecer. Este diz, ele era o Filho de Deus. Outros tantos improváveis na história vão se converter, porque Jesus morreu por eles na cruz do Calvário. Aliás, naquele dia mesmo da crucificação, tinha 2 ladrões, e um deles era improvável, que um dia estaria no paraíso, porque viveu errado a vida toda. Mas ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você olha para a Escritura, você vê Paulo, que era um perseguidor da igreja, e Deus o converte. Por quê? Porque Jesus esteve abandonado na cruz por Paulo. E tantos outros improváveis da história. Você talvez era um dos improváveis. Você não nasceu em Jerusalém, você nasceu no Brasil. Você estava longe geograficamente de todas as coisas. Mas Deus o aproximou dele. Sabe por quê? Porque Jesus ficou abandonado no seu lugar. Resultados extraordinários. Na cruz do Calvário, no abandono do Filho, você viu a serpente sendo esmagada. Essa que é a promessa de Gênesis. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Acontece aqui, na cruz do Calvário, no abandono do Filho. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele que, o diabo que era descrito como o acusador durante todo o Antigo Testamento, caiu quando Cristo morre e ressuscita. Perdeu o seu lugar de acusador. Queridos, trouxe resultados extraordinários. A Bíblia diz que Deus expôs a ignomínia, todos os principados e potestades. Jesus fez um desfile triunfal na sua ressurreição sobre as hostes malignas. Jesus amarrou o valente, Jesus expulsou o príncipe deste mundo. Jesus amarrou o diabo, conforme Apocalipse descreve. Porque a cruz do Calvário ele esteve abandonado. O abandono do Filho trouxe resultados maravilhosos. O abandono do Filho trouxe a ressurreição do próprio Filho. Ah, irmãos, esse grito bem alto que ressoa no Evangelho de Marcos: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não fica sem resposta. Jesus está aqui recitando o Salmo, um dos salmos da Escritura, começa com essa frase. Jesus está dizendo aquilo que a Bíblia falava, e nesse salmo a Bíblia diz da santidade de Deus. E o filho que parecia abandonado, que foi colocado num túmulo, ele não ficou desamparado. 3 dias depois ele ressuscitou, está vivo. E Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos. Porque o abandono do Filho trouxe resultados extraordinários. Ele vai dizer, depois que ele ressuscita: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aquilo que parece ser terrível,
é a grande vitória da Escritura. Irmãos, não pense que Jesus aqui é um fraco. Não pense que Jesus aqui é alguém que está perdendo. Não, não pense isso. Cristo está vencendo na cruz. Aliás, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai dizer: tetelestai, está consumado, está quitado, está pago. A obra da redenção foi realizada. Jesus é vitorioso o tempo todo. E ele tomba naquela cruz. E ele vai ficar com Deus durante os 3 dias, porque o Espírito foi entregue a Deus. Mas Deus não permite que o corpo veja a corrupção. E Deus o ressuscita 3 dias depois, para que a morte fosse vencida pela morte do Filho de Deus. O abandono do Filho de Deus foi a vitória sobre a morte. Queridos, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa pensar na nossa vida. Você acha mesmo que Deus abandona os seus filhos? Não. O único abandono já aconteceu na história, foi dessas 3 horas. Você não é mais abandonado porque Jesus esteve no seu lugar. Você acha mesmo que as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Por mais terrível que seja essa cena de Jesus, ela cooperou para o bem do próprio Filho de Deus. Qual é o sofrimento que você passa que você acha que não coopera? Um foi abandonado para que nós jamais fôssemos abandonados. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Porque Cristo foi abandonado para que você fosse reconciliado.